acontecem sempre em momentos assim, onde você não está com nada programado da maneira formal, né? E dentro da informalidade a gente caminha assim como está você hoje a conduzir esse podcast, que eu acho que será realmente sucesso, né? A partir desse primeiro. Parabéns aí pelo desenvolvimento e com o apoio da Bruna, né? Sua filha. Eu antes pensava que você fazia as coisas sozinho. Então hoje, puxa, para minha surpresa, acontece que tem a Bruna do lado, a filha, que sabe tudo. Com isso, pronto, o meu amigo acaba, né, surgindo aí no cenário como sendo uma figura importante. Parabéns, amigo. Eu estou aqui só aprendendo aqui. Uma coisa eu aprendi, o Arimatea me ensinou dela, tem coisas que a gente não pode ficar nervoso. Começou aqui, a Bruna estava ali, ó, já são 9h15, 9h20, espera ela estar ali sumindo, não quer aparecer não. Mas o que acontece? A espontaneidade, eu acho que é o que vale. Você falou ali, não, fui te buscar lá, já falou do Paulo Enes, com certeza conversaram de cartório. Muito. Já até te falei assim, ó, da próxima vez, quando tiver vindo para cá, você já falou, ó, vamos lá, vai pensar que aqui são 3 lugares, né? São eu e mais 3 aqui. Perfeito, está faltando. É a cadeira vazia, né? Vale a pena cantar. Naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim, né? Sempre tem que ter música na chegada, no meio e no fim, né? Por isso criamos lá na sede da Noreg, quando então presidente, o Cantinho do Zeca. Esse Cantinho do Zeca ele foi estreado naquele início de pandemia e logo depois, por razões óbvias, né, não pudemos mais ter encontros presenciais. Ainda hoje passei por lá gravando uma aula para a OAB Mato Grosso e vendo, né, aquela nossa expectativa de ver funcionando aquilo ali, dentro de um clima que fiz uma provocação, teríamos evento dia 27 lá, e vamos retomar, né, os contatos a partir das reuniões, né? O Cantinho eu tive a oportunidade de conhecer, tá até hoje, já tem uns 4 anos, né? 3, 4 anos. Não, foi 2020, né? 3 para 4 anos. Passa tão rápido, né? Né? Tá, mas então, estamos aí aguardando o Marcelo, né? Mas vamos adiantando aqui. João, tem como a gente fazer aquela apresentação na Brasília e tem como você jogar na tela para nós aqui? O Marcelo, tenho sempre falado e tenho incentivado o Marcelo a apresentar esse projeto nos eventos nacionais e, quiçá, internacional também, porque é fantástico. Ele dá um colorido diferente àquilo que grande parte dos colegas ainda resistem, né? E vai aí uma crítica até construtiva, onde este cadastro territorial ele há de ser realmente compartilhado também a partir do registro de imóveis. É bem sabido, e isso desde os 180 anos, né, da criação do registro de imóveis, que o cadastro ele tem servido em muito para construir, o registro tem servido em muito para a construção do cadastro. Nós não temos uma lei nacional de cadastro no Brasil. São vários os cadastros que não se interconectam, né? Ontem ainda falávamos. Não há, digamos, cobrança da maneira que fazem para que o registro de imóveis ele interconecte com o cadastro. Porque são vários. Iremos conectar com quem? Né? Então, qual deles, né? Qual deles? Há de se ter aí um cadastro multifinalitário para que assim tenhamos, então, uma coordenação entre cadastro territorial e registro jurídico. Lembrando que o que se vê no dia a dia são cadastros tributários, cadastros fiscais. Não se busca realmente fazer um cadastro perfeito do território do município. E aí vem o projeto da nossa autoria, né? Eu lembro, só interrompendo aqui, mas gente, pede desculpa, mas é um pouco mais dinâmico, assim. Eu lembro que... Aqui não é Heineken, é tônica, né? Tônica. Então vamos lá. Sem mexer. O que acontece? Lá você fez uma apresentação que foi no secretário da Fazenda de Campo Novo. Campo Novo. E mostrou... Jaime, isso. Tenho falado muito com o Jaime nos últimos tempos. Ele está em Tangará.
E aí ele falou, na época, ele mostrou uns números, quando começou a fazer a questão do conhecer o município através do imóveis, de arrecadação de TCMD, de TBI, de PTU, né? O Jaime é economista, hoje ele não está mais na prefeitura, trabalhou na Coprodia, uma empresa de grande porte para os padrões de Mato Grosso, lá de Campo Novo do Parecis, produtora de... Pode tocar. Produtora de álcool e açúcar, né? E ainda falamos sempre, lembrando esse passado. Olá. Está aí na tela, está o seu trabalho aí. Isso aqui o pessoal está vendo lá online. Esse aí foi o trabalho, foi o levantamento. Explica para nós aí, como é que foi isso aí? Esses dados, eles estão, não digo desatualizados, porque foi dia 27 que foram obtidos. Eu viajei para Brasília ontem, estivemos no MDA, falando para vários colegas, a convite do MDA, grupo de trabalho, ao qual estou integrado, representando o Instituto de Registradores do Brasil. Vários acadêmicos, professores internacionais, Baixa, Reidon, Precane, o Sebenati e vários outros que estão bastante comprometidos com essa causa que é nossa, né? Da busca de coordenação do cadastro territorial com registro. Você não está atualizado, eu estou vendo ali dados de 27 Não, perfeito. Ele é atualizado todos os dias. E aí, como você disse que é feito lá, se tiver alguma alteração, algum ato lá no cartório, ele é atualizado imediatamente. É um trabalho. É um extrato. É ainda um trabalho artesanal e precisa de ser, digamos, profissionalizado, e esse é o nosso desafio. Assim como fizemos na Bahia com o IERI, Inventário Estatístico do Registro de Imóveis, trabalho coordenado pela doutora Liz Rezende, que é juíza auxiliar do interior. Na Bahia tem a Corregedoria da Capital e a do interior. E esse projeto teve início com a conselheira Maria Tereza, que nos convidou para dele participar. Tivemos como relator o colega Jean, que elaborou, inclusive, uma minuta de provimento para que todos os colegas registradores do Brasil adotassem no seu cartório, ou tivessem no seu cartório, um banco de dados confiável, né? Hoje as políticas desenvolvidas pelo poder público, elas estão assentadas quase sempre em dados irreais. Isso é objeto de mestrado. Tinha um colega nosso do Paraná, Erlanderson. Erlanderson, ele trabalha essa questão com muita propriedade, falando inclusive da necessidade de se ter a publicitação das posses para que a malha fundiária do país ela seja conhecida. E aqui nós temos esse exemplo. Temos, então, em Campo Novo do Parecis, 872 matrículas ativas rurais do registro de imóveis. Isso aí, 872 matrículas. Hoje, Campo Novo é o segundo maior produtor de grãos do país. Do país, perfeito. Pelo IBGE agora, 2023. Okay, perfeito. Então, cada matrícula deve ter quantas folhas? Só de... São muitas, né? Um fato curioso que eu fui descobrir aqui no Mato Grosso é que grande parte das pessoas adotam crianças não por generosidade, mas para obter o CPF dessa criança, quando emancipada, para ter aí a possibilidade dela usar para financiamentos. Eu estou fazendo uma broma, mas é uma realidade que alguém me falou isso em outra oportunidade. Eu nunca conferi, eu não tenho prova concreta disso, é apenas uma broma, mas alguém fala sobre isso aí. É um negócio triste, né? Quando você fala em direitos humanos, em bioética, biodireito, princípio da justiça, da equidade, da maleficência, da beneficência, vários princípios da bioética, biodireito, né? Que às vezes justificaria uma situação dessa. Mas vamos lá, vamos falar de
daquilo que estávamos no princípio conversando. No total, essa é só rural, 870? Não, essas são as áreas rurais, né? Sim. Há muita subdivisão aí de áreas maiores. Quando eu cheguei em Campo Novo, era comum chegar alguém pedindo para fatiar a matrícula dele. Falei, poxa, diabo, o que é fatiar a matrícula, né? Virou bolo. Era subdividir a matrícula em várias outras pequenas matrículas para que houvesse, então, uma subdivisão do que era grande e que é grande para que assim acontecesse. E, pasmem, o que acontecia antes da nossa chegada, que foi antes da Lei 10 de 2007, eles faziam, naturalmente com a ajuda dos malfeitores, né? E aí estamos a falar de profissionais, inclusive do direito e também da geodésia, a subdivisão dessas áreas, mas com outro propósito, né? Tornavam-se áreas elásticas, né? Também outra palavra que eu fui saber aqui, 10 mil hectares dividia em 10 matrículas de 1.500 hectares. Então, 10 se tornavam 15 mil hectares, né? Faziam-se a anexação dessa área com outras 5 e subdividia em ato posterior, tornando-se, então, 25, né? Não, era um negócio assim terrível. Daí, a prova que temos no Mato Grosso, e acredito que em grande parte da Amazônia, isso também é reconhecido pelo relatório da CPI da ocupação de terras públicas da Amazônia, que o número de papéis é muito grande, né? O número de papéis é muito grande e, com isso, o que acontece? As pessoas têm dificuldade hoje, a partir do georreferenciamento, de conduzir esse papel, porque não há como fazer o georreferenciamento daquilo que é criado a partir daí, ou seja, essas matrículas voadoras. A Força Mentira é de que ano? Ela é de 2004, quando foi instalado o cartório. Não, de Campo Novo do Parecis. Não. Ela é desmembrada de Tangará da Serra. Tangará da Serra. E né? de lá de Diamantino. Primitivo, Diamantino, Tangará lá, e aí subdividiu também com Sapezal, que era distrito de Campo Novo do Parecis. Então houve uma redução para Tangará de 2/3, né, do que existia por lá. Ou seja, 1/3 para Campo Novo, acredito que aproximadamente 1/3 para Sapezal. Entendi. Né? Então, são questões assim. Mas só concluindo a questão dessas matrículas voadoras, o doutor Eliomar Rios, inclusive, em sentença dele, faz referência a esse nosso trabalho e à existência dessas matrículas voadoras, no sentido de que, hoje, eles buscam fazer a renúncia do direito real de propriedade. Há uma previsão legal para isso, artigo 1225 do Código Civil, item 2, onde não era prática comum, mas hoje tornou-se, porque esse imóvel, objeto desta matrícula voadora, ele inexiste. E por inexistir, a incidência de tributos sobre ele, de sucessão e tudo mais, é muito grande. Quando passa o ITR para o município, o imposto vai lá para cima. Também. Com medo. Sim. E aí vem as incidências também de questão ambiental e outras coisas mais sobre aquilo que não existe. Hoje está muito difícil encontrar essas matrículas, porque com o georreferenciamento elas estão mortas, né? Entendi. Mas um morto que ressuscita a qualquer hora. Que também vai fazer uma abertura de crédito em algum lugar. Também já não consegue. Ou melhor, consegue. Alguns agentes financeiros usam, as pessoas usam dessa matrícula, nós temos 2 casos em Campo Novo, que ainda conseguem fazer financiamento com garantia pignoratícia, né? Que não há necessidade do georreferenciamento, não há obrigatoriedade. Ele consegue, junto ao agente financeiro, né, oferecer aquele imóvel como garantia para a safra X Mas esses agentes financeiros não são os comuns do dia a dia, são às vezes... não são... Ou fazem vistas grossas disso aí também, né?
É alguma coisa assim que a gente não teve ainda a resposta, mas que é possível que seja. Mas voltando ali naquele painel, antes desse, nós temos aí matrículas que estão averbadas, né, certificações de que estão averbadas na matrícula, corresponde aí a 80,70% desse total. 80% do seu território lá, então, tem matrículas certificadas e averbadas das matrículas, que corresponde a 537.706 hectares, 31 áreas e tudo mais. Tem aí um percentual de áreas certificadas, mas desprovidas de averbações, está abaixo ali, 13,36%. Isso é um comparativo com o CIGEF. Você tem com o CIGEF ali. Perfeito. Então, tem uma área de 89.071 hectares, 67 áreas, que estão certificadas pelo CIGEF, mas não estão averbadas nas matrículas por razões várias, né? Dentre elas, a necessidade da anuência do confrontante, ou coisa que o valha, ou desinteresse da pessoa em proceder a esta averbação. E um outro percentual de estradas que nós temos também já georreferenciadas, de 19.021,89 hectares, que corresponde a 0,28%. São estradas que nós conhecemos. O poder público não tem delas a propriedade, que a propriedade é do particular. O Estado brasileiro, ele não tem interesse em promover a desapropriação e, consequentemente, efetuar o pagamento devido para que ele tenha esse imóvel como sendo do patrimônio dele. Ou seja, o patrimônio é um bem público de interesse comum, né? Ou doação dessa área. Certo? Então, são questões assim bem pontuais. Hoje, o TCU, o TCE, já tem questionado esse descaso do poder público em obter a matrícula desses imóveis. Uma dúvida. E lá aquelas linhas de energia elétrica? Tem aquela servidão. Normalmente se faz. As empresas privadas, elas cuidam de fazer isso aí. E essas servidões, elas acontecem. O poder público, ele cuida mais de fazer, se fosse no direito civil, um esbulho possessório, né? Trata-se de uma desapropriação indireta. Ele vai passando o rolo compressor, né? Ele vai fazendo... Eu lembro que tinha umas ações judiciais contra as empresas, na antiga Telebrás. Perfeito, por conta de coisas dessa natureza. A pessoa deixava lá cedia aqui da Eletronorte, na época teve acho que o governo Fernando Henrique, se não me falha a memória, e eles colocaram os leões lá e não indenizaram ninguém, né? Isso não é privilégio nosso, Mato Grossense, mas o Brasil passa por isso, né? Ontem falávamos sobre a necessidade das terras indígenas, conversávamos sobre isso na nossa exposição, e há um movimento muito grande, principalmente com o atual presidente do Supremo, o ministro Barroso, que é defensor desta causa. Trabalhamos durante um ano com a conselheira Maria Tereza, buscando localizar as matrículas ou mesmo as áreas, as áreas indígenas em 7 estados da Amazônia, e chegamos, depois de um ano, à conclusão de que só seria possível se fizesse um mutirão com todos aqueles entes que ali estavam, a SPU, a FUNAI e todos esses outros entes, para que juntos estivéssemos em cada um desses municípios e assim fazer o que nós fazemos cá em Campo Novo, ou seja, conhecer a realidade para transformá-lo, para atender essa exigência que estava em uma ação no Supremo Tribunal Federal, que por determinação do ministro Barroso, como relator na época, né, a conselheira Maria Tereza foi incumbida de trabalhar isso aí. E chegou ao seu final sem uma definição. Então quer dizer que o marco temporal de agora já ia... Vamos entrar nesse assunto. Não, é um tema muito árido, né? Esse aí falamos ontem, temos posição aí do Supremo e agora também do Poder Legislativo, né? E não sabemos onde isso vai parar. É lamentável, né? A insegurança jurídica, ela está aí posta, né, em razão desses debates. São questões bem pontuais.
Eu tenho uma dúvida ali. Quando você coloca ali das estradas, nem as estradas estaduais têm esse... Identificação não tem. É comum o poder público mandar um pedido para o cartório para informar quantos imóveis tem em nome do Estado, né? Sim. A gente pesquisa e diz que não tem nenhum, né? Certo? Sim. Eu não sei se lá no arquivo deles eles têm controle disso aí. Eu também tenho dúvidas sobre isso, hoje, né? Hoje no Estado tem uma lei específica, 11.109, se não me falha de memória, que cabe ao Estado algum intermate, aí vem a CEPLAG, Secretaria de Planejamento, o controle dessas áreas, né? Porque se confunde um pouco daquilo que é arrecadado em nome do Estado para a regularização fundiária. Está em nome do Estado, vocês vão lembrar, alguém aqui de Mato Grosso vai lembrar que na época da Copa do Mundo teve um bloqueio de todas as matrículas do Estado. Fizeram a compra de um veículo, alguma coisa assim na época da Copa do Mundo, em 2014. E a juíza bloqueou todas as áreas. Aí você imagina, você está fazendo a regularização fundiária, passa para o nome do Estado e daqui a pouco bloqueia. Então teve isso nós fomos fazer uma explicação na MTPrev, olha só como é que era a dinâmica, lá no Departamento de Previdência do Estado, e aí alguém lá deu uma ideia que pegaria todas essas áreas para dar garantia para poder fazer uma questão previdenciária. Olha só. Aí eu falei, olha, tudo bem, se vocês for fazer isso, e quem está ocupando e está no processo de regularização? Mas como que é isso? Aí foi entender aquilo ali. E nesse mesmo momento aconteceu o bloqueio das matrículas. Aí teve que entrar a PGE, olha só como é que é complicado, a gente sabe. Helder, às vezes a gente comenta sobre isso, parece brincadeira, mas o caso é muito complexo, né? O Estado brasileiro, ele exige que você, particular, cumpra a lei. Mas as infinitas leis, né, não são cumpridas por ele, pelo próprio poder. Vamos falar infinitas, porque ninguém sabe quantas leis em vigor temos no Brasil. Essa pergunta eu te faço, né? Já houve respostas, as mais complexas, né? Alguém diz que tem 50 mil leis em vigor, né? Outros dizem que tem 200 mil. 200 para 50 é uma diferença bem pequena, né? Só de 150 mil, né? E aí nós estamos a falar de decretos, os antigos decretos-leis, e vem aí regulamentos, portarias, lembrando que em grande parte, às vezes, uma portaria ela sobrepõe até a própria Constituição, né? É lamentável. Hoje uma moça me ligou perguntando sobre alguns temas e a questão das diretivas, ou melhor, diretivas é lá na União Europeia, assunto que nós falaremos em outra oportunidade, mas falando sobre os provimentos, né, da Corregedoria, e nós, registradores, estamos sujeitos ao cumprimento dessas normas, né, sob pena de incorrermos em responsabilidade administrativa, com perda, inclusive, da delegação, caso não haja o cumprimento dessas leis. Então, nós estamos falando nesse tanto de normas do Brasil, e isso é uma crítica que o ministro Ives Granda Martins, ele faz na introdução da lei complementar número 95, que fala sobre a maneira como se deve elaborar uma lei. E ele remata dizendo que todas ou a maioria das leis encerra com o famoso revogam-se as disposições de contrário. E não diz qual as normas que estão revogadas, quais estão em vigor, e isso acaba desaguando no Supremo ou no Superior Tribunal, nos tribunais superiores, e a gente vê o que está acontecendo no nosso país. Lá eles descobrem que aquela lei ela estaria revogada. E aí vem petições fundamentadas nela por parte do advogado, pareceres ministeriais, fundamentados sentenças judiciais, e ao final vai descobrir que a lei, ou aquele parágrafo, ou aquele artigo está revogado. É triste, é lamentável. E nós falamos, então, de um ordenamento jurídico complexo, confuso, que é o brasileiro. Bancas de advogados do exterior gostam de trabalhar aqui, porque esse emaranhado de normas, de leis, facilita muito a discussão, né, e a consequente sentença favorável a quem consegue desvendar esse mistério. Desvendar essa coisa. As áreas de posse, Helder, ao final ali, 10.000...
697 hectares, que corresponde a 1,60%, são 21 áreas de posse que estão georreferenciadas, né? Porque com o programa que temos é possível saber entre uma propriedade e outra aquela área que é posse. E não são áreas discriminadas nem destinadas pelo Estado. O Estado as desconhece. E a pessoa que as detém, interesse nenhum tem em revelar isso aí. Certo? Você está falando aqui nos bastidores, ela quer a terra para produzir, ela não tem papel. Ele tem, eu ouvia da colega Nizete, quando aqui cheguei, o que acontece aqui, e acredito que em grande parte da região amazônica, a pessoa tem 5 mil hectares de propriedade e 10 de posse, né? Então ele tem 15 mil hectares, incluindo posse e propriedade, considerando aí o termo posse como sendo área que não tem a titulação e o registro adequado. Mas aí, Ana, tem uma dúvida. Quando você mostra esse projeto seu ali, você tem mapeado todo o seu município lá? Conheço o município na palma da mão. Temos aí, pode haver alguma irregularidade, que falaram nos bastidores aqui, quando do início do georreferenciamento, muitos geomensores e outros operadores do direito, cumprindo provimento também da corregedoria e fundamentado no artigo 500 do Código Civil, de que não poderia haver acréscimo em qualquer medição superior a 5%. Então, eles faziam com que aquela medição, no início, né, durante muito tempo. Então, muitas dessas medições feitas nessa linha, sem fazer aquela medição intramuros, elas estão sendo objeto de retificação, inclusive com cancelamento das certificações georreferenciadas, para que outras sejam editadas e certificadas pelo INCRA, para que, então, essa retificação possa produzir seus efeitos. Mas no projeto seu, quando aparece aquele, no caso específico seu, do exemplo prático, lá embaixo de 21,6%, 1,6%, seria se fosse nessas áreas de posse? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Essa conclusão nós conseguimos a partir daqueles espaços vagos entre uma propriedade e outra, né? Então, nesse particular, há o georreferenciamento dela também e, consequentemente, a gente obtém esse resultado. Então, você colocou uma situação aqui. Então, quer dizer que no seu município você, no caso, o registrador, no caso seu específico, você fez o levantamento ali e fez o seu cadastro. Esse 1,6 poderia, em tese, oficial o Estado e com a própria certificação não, o georreferenciamento, ele poderia ver se teria uma área de interesse dele, ou melhor, devoluto, em tese. Ele poderia, mas ele não faz, por razões óbvias. Sim, né? Seria já uma saída. Por razões óbvias. Poderia ser uma saída. Pelo que nós sabemos, a política do Intermate é de que não haja essa revelação da existência de posses, certo? Mesmo que seja mansa e pacífica, conforme é o caso, a pessoa planta ali há 20, 30, 40 anos, com receio de acontecer o que já está acontecendo no nosso país, das invasões, quando a pessoa descobre que tem área que não é legalizada. Eu tenho exemplo prático lá de Rondônia. As pessoas buscavam o INCRA para saber qual é a área que não era titulada. E os movimentos dessa ordem, né, já iam fazer pressão junto ao proprietário e possuidor daquela área para que ele desse a eles um lote ou alguma coisa nesse sentido. Eu, inclusive, não fui vítima disso porque a pessoa que procurou para fazer isso em área que eu tinha também ainda não titulada, né, recebeu da minha mulher, que é mais corajosa do que eu, certo? A seguinte resposta: você faz e espera porque vai ter resposta, né? Um abraço aí para Socorro. Um abraço para Socorro. Eu também mando. Eu digo isso aí porque ela permaneceu lá em Rondônia e eu aqui, quando passei no concurso, hoje com 45 anos de casado,
dura esse tanto porque ela vivia em Rondônia e eu aqui no Mato Grosso, né? Esse casamento né? Não, né? Foi Não, registrado lá atrás, né? registrado. Essa brincadeira sempre eu faço, porque, olha, sempre encontrávamos lá, aqui, né, era periodicamente um encontro, mas essa vida lá e aqui não era fácil, não. Tá, E a gente conhece essa realidade de Minas Gerais. Eu lembrava ontem, até fato curioso, eu em 1970, eu já cuidava de legitimação de terras devolutas. Você falou em terras devolutas, né? E lá a titulação pela Rural Minas, né? Era uma fundação mineira. Eu, filho de oficial do registro civil e notas, recebia procurações de pessoas várias para fazer com que tramitasse na Rural Minas estes processos, né, de legitimação de terras devolutas. Eu fui emancipado, inclusive, para fazer isso. Eu tinha, então, 18 anos. E a emancipação era 21, né? Então, você vê que há mais de 50 anos a gente trata dessa questão. E com muita tranquilidade, com muita propriedade. Nós temos que trazer uma hora o pessoal da prefeitura para mostrar o que isso aí motivou lá do projeto com isso. Com certeza. Eu tenho vínculo com o Jaime, que é a pessoa que cuidava disso, é economista, né? Então o trabalho dele foi um trabalho acadêmico, né? Hoje ele não está mais no município, mas ele tem esses dados, tem tudo, né? E pode ser, sim, um momento bom a presença dele. Vou comunicá-lo, inclusive, sobre isso. Nós temos o Marcelo lá? Será que ele já pode fazer a apresentação dele ali? A revelação. Opa. O Marcelo. Marcelo, nos ouve? Se o Marcelo puder colocar a tela dele. Marcelo, você está entendendo? O Marcelo é o registrador lá de querência, cidade perto lá da região do Rio. Saiu querência do cartório em Parque de Graças, aí é o senhor nesse cartório aí. E ele tem uma experiência, um trabalho muito legal lá em querência que ele fez. Vou deixar aqui para ele falar, mas previamente ele fez um levantamento, um cadastro na serventia das matrículas. E ele vai apresentar aí para nós e a gente vai discutindo aqui, fazendo um comparativo no seu, Arimateia, de Campo Novo, que o seu lá está mais, vamos dizer assim, o rural, que você fez todo o município lá, e o Marcelo Urbano, né? Urbano, e vai mostrar. E é a revelação, né, Marcelo, que está sendo indicado por nós para nos representar nos mais distintos eventos, né, levando essa novidade que vale a pena ser transmitida para quem nos ouve ou assiste. Marcelo, por favor. Olá, boa noite. E gostaria de agradecer também a Arimateia por estar sempre nos incentivando a mostrar esse pequeno projeto que a gente desenvolve aqui em Querência. Eu não sei se vocês podem colocar na tela o mapa, mostrar o que a gente fez aqui. Isso. Então, a gente começou esse trabalho há uns anos atrás e ele foi feito a partir dos mapas que a gente já tinha aqui de todos os loteamentos, desmembramentos, modificações que foram feitas desde que essa cidade surgiu nos anos 80. Então, a gente desenhou o loteamento original e aí a gente fez a atualização da dimensão, das feições dos imóveis de acordo com todos os desmembramentos e unificações que foram feitos daquela época até hoje. E incluímos aqui também todos os novos loteamentos que foram feitos. Hoje, o nosso mapa, ele abrange a totalidade do nosso perímetro urbano. Então, ele tem aqui
ele tem aqui em torno de uns 15 mil imóveis. E a gente fez a identificação de todos os imóveis e fez a comparação com todas as matrículas que a gente tinha aqui no cartório. Então, todo o nosso perímetro hoje, ele está desenhado aqui. A gente estudou a compatibilidade da descrição de todos os imóveis e todas as feições estão identificadas com o número da matrícula. Então, é possível, a partir desse mapa, a gente fazer a localização do número da matrícula a partir de qualquer centímetro do nosso perímetro urbano, né? Esse número amarelo que vocês veem aí na tela é o número da matrícula do imóvel. E o outro detalhe que a gente acabou conseguindo produzir foi o seguinte: a gente conseguiu produzir uma ortofoto georreferenciada, e a partir dela a gente fez a localização dos imóveis com as dimensões que eles tinham na matrícula sobre a imagem da nossa cidade. Então, a gente fez, essa é a nossa terceira foto já. A gente tem uma foto feita em 2021, 22, e agora em agosto desse ano a gente concluiu a foto de 2023. Então, na medida que a cidade vai crescendo, a gente vai incluindo os novos loteamentos. Esse mapa ele é atualizado uma vez por semana, para que a gente faça a inclusão das novas feições, né? Dos novos loteamentos que surgiram, dos novos desmembramentos e modificações. E também a gente faz aqui a indicação da abertura de matrícula para esses imóveis. Então, hoje, a gente conseguiu pôr à disposição das pessoas, a gente conseguiu colocar à disposição das pessoas um desenho que corresponde, como a Arimateia fala, a gente pode conhecer a cidade a partir das informações do registro de imóveis. Não sei, você pode colocar aqui. Isso, nós vamos colocar o vídeo aqui então, Marcelo. Vamos colocar o vídeo, fica mais dinâmico. Porque está dando, realmente está dando. O vídeo já está aqui na tela. Isso. Esse videozinho, e aí ele faz um caminhamento aí. Esse é o prédio do cartório. A gente vai até a prefeitura. Vocês podem ver que todos os lotes que estão desenhados é a prefeitura da nossa cidade. E aí é o prédio do fórum. O prédio do fórum ele é composto por uma edificação está lançada sobre diversos. E aí a gente conseguiu agregar a esse mapa diversas informações. Por exemplo, se você puder colocar a imagem número 2, a gente conseguiu marcar cada uma dessas unidades que a gente desenhou para cada parcela, a gente conseguiu marcar se esse imóvel pertence a um particular ou se trata de um imóvel. O mapa tem a habilidade de mostrar olhar tem uma matrícula de uma área inteira, e que existe uma série de indicações sobre essa área.
há um indício de que algo está aí. Marcelo, o som está um pouco ruim aqui, só para explicar. Você está falando da questão do particular e do público. Naquele desenho onde aparece a tela ali, aquele desenho azul, seria o público? Isso. A parte laranja são particulares e a parte verde são áreas verdes constituídas em loteamento. Aquela faixa inteira que você pode ver ali, marcada inteira, ela é uma área verde. E há diversas construções sobre essa. O indício é de que há alguma coisa irregular. Então, tanto o município, que é o proprietário dessa área pública, por exemplo, eles poderiam fazer essa verificação para saber o que aconteceu. Marcelo, então essa área verde que está em verde aí no desenho, não tem averbação nenhuma na matrícula, com certeza. Então seria uma posse hoje já consolidada, mas que não tem a matrícula, ou melhor, individualizada, né? Eu vejo ali que tem um sinalzinho amarelo, que ela está da direita para a esquerda, seria uma matrícula da área verde, que é o que a informação que você tem no cartório. Vamos dizer que aqui é a diferença, até para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, a diferença entre o cadastro e o registro, né? Registro de... Isso. Esses imóveis. Se você puder colocar agora, aí é a mesma coisa. Então, a parte laranja, imóveis particular. A parte azul, ela são imóveis que pertencem ao município de Querétaro. E a parte verde é uma área verde. Se vocês olharem naquelas caixas marcadas em azul à direita da faixa verde, você pode ver que há construções vistas lá do chão, você percebe alguém construiu sobre um imóvel que é público. Você está falando da parte direita, né? Esses dois losangos aí, à direita. E alguém mora lá, entendeu? Marcelo, esse mapa, essas imagens, aqui a gente falando um pouco mais técnico, ortorretificadas, é isso? Elas são compartilhadas com a prefeitura? Você chegou a compartilhar com a prefeitura? E aí aconteceu o seguinte, eu tenho esse levantamento há alguns anos, e a gente fez uma demonstração da possibilidade desse mapa para todo mundo. A gente pegou o loteamento que foi financiado pela Caixa Econômica, a construção das casas. Então, era um loteamento mais regularizado do ponto de vista de as edificações terem licença de construção, a averbação. Então, a gente separou esse bairro, fez um levantamento, localizamos os lotes e depois medimos as construções que estavam lançadas sobre esses lotes com base na nossa foto ortorretificada, né? E aí a gente identificou que apenas alguns anos após o lançamento do loteamento, a diferença de construções existentes no terreno e as construções licenciadas na prefeitura, ela já ultrapassava 40%. Então, depois de muitas
discussões, muitas reuniões e tal, eu consegui que a prefeitura fizesse a contratação de para fazer a administração do cadastro municipal aqui de querência através de um sistema de gestão de informações geográficas. E esse sistema de informações geográficas da prefeitura, ele está sendo feita a carga inicial dele esse ano a partir das informações do cartório. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai ter um início de trabalho agora a partir da mesma base de dados. Bem, Marcelo, só uma informação. Esse trabalho levantado aí foi custeado por você, pela serventia, todo esse levantamento aí. Foi. E quando eu vejo ali, quando já aparece a imagem, eu vejo que tem ali um ponto amarelo, ali é o número da matrícula. Então, o cidadão, por exemplo, ele vai lá, ele tem como. Eu vi uma tela uma vez, acho que é uma televisão que você colocou, uma televisão grande, na horizontal, assim, e você manuseia como se fosse uma tela de computador, uma touch. E aí, o cidadão, ele vai no seu cartório, ele tem condições de, olha, eu moro aqui, ele não tem o número da certidão, eu moro aqui, ele se identifica ali no local, e aí você vai ter um sistema que você já vai clicar ali, claro, vai ter seus emolumentos, e ele vai ter acesso à matrícula. Você vai chegar nesse ponto? Essa consulta lá, ela tem esse mesmo mapa e ela funciona como um dado gigante. É sensível ao toque, a pessoa navega na imagem e pode fazer a localização de modo que pode ser interesse. E a partir, eu quero acreditar que no máximo até o fim desse mês, está em outubro agora já, né? A gente vai ter uma versão disso publicada no site do cartório. Aí você vai ter um acesso, você vai ter, um exemplo na prática, eu entro no site do cartório, identifico ali o meu imóvel, a minha casa, no urbano, clico e já vai fazer o acesso com a SEI, no caso, a SEI, que é a Central de Eletrônica, Informação Eletrônica, isso, né, Arimatea? SEI. E aí, de informações da Noreg, né, que é a Associação dos Registradores, Notários Registradores aqui de Mato Grosso, e aí já pode solicitar a sua certidão. Exatamente. A ideia é fazer a seleção do imóvel, vai ter um link disponível para que redirecione ela ou para a SEI, que é a central mantida pela Associação de Notários e Registradores aqui de Mato Grosso, ou para a SAEC, que é a Central Nacional do Registro Imóvel. Você fez o levantamento também só urbano, né? Eu lembro que nós conversamos aquele dia e a gente tem o comparativo, vamos dizer aqui, uma análise entre o projeto do Arimatea, que seria o rural lá, no geral, e você teria o urbano disso aí. Eu tenho uma dúvida aqui, Marcelo. Quando você coloca a área verde ali, aquelas ocupações ali, você tem informação daquelas informações ali, daquela ocupação, se é antiga, em cima daquela área verde? Eu perdi seu som. Quando você está naquela tela onde que tem aquelas construções, ocupações em cima da área verde, é antiga aquela ocupação? A gente vê que está consolidado ali, a prefeitura já tem o conhecimento disso, tem alguma ação específica do município ou não? Esse mesmo é de 2009, quando esse loteamento foi registrado. A informação que a gente tem é que alguns daqueles lotes foram vendidos pelo loteador, teriam sido vendidos pelo loteador, e outros são produto de uma invasão. Então, a prefeitura precisaria fazer a gente teria que fazer uma identificação exata de qual foi a origem do problema, né?
mas eu acredito que o caminho para resolver ele vai ser fazer um reúne, eventualmente com a compensação do loteador dessa área verde local, mas se o município não tiver intenção de executar, pelo fato da consolidação já, eu acho que o caminho ali vai ser uma reúne com compensação dessa área verde em outro lugar. Confuso. Eu queria fazer um compromisso contigo aqui. A gente faz não no podcast, depois a gente faz uma apresentação aí para o pessoal que talvez não consiga entender. Depois a gente faz isso aqui em matéria. Eu acho que seria interessante, viu, Marcelo? Nós que estamos aí torcendo pelo sucesso do projeto, da sua autoria, somado aos outros já existentes, culminando aí com o mapa que está disponibilizado no site do Registro de Imóveis do Brasil e também no onr.org.br, esses vários projetos integrados, com certeza, resultaria em uma produção interessante e certamente poderia ser objeto, inclusive, de um provimento maior junto ao CNJ, para que os colegas todos do Brasil tivessem gradativamente a oportunidade de inseri-los nas suas serventias, tendo assim um banco de dados confiável. Porque o que dissemos lá no início é de que as políticas públicas atualmente elas estão sendo fundamentadas em dados irreais. É o que diz lá a dissertação de mestrado do colega do Paraná, Erlanderson, do qual estou procedendo à sua avaliação, a convite aí da conselheira Maria Tereza. Lá na Bahia, conforme falamos, tivemos lá o inventário estatístico do registro de imóveis, que é um segmento do que nós havíamos conversado no início, de que todos devemos conhecer a realidade, assim como você está buscando, para transformá-la. Sem esse conhecimento, nós vamos continuar marcando passos, assim como fizemos até hoje, ao longo desses tantos anos. Era isso então, Helder. Eu acho que numa oportunidade outra, né, o Marcelo... nós vamos mostrar isso aqui com mais detalhe, com mais nitidez, vamos dizer, de som e áudio ali, mas faz parte. Eu só queria, Marcelo, vamos voltar aí para você, faz as suas considerações. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu fiquei com o Marcelo 1 hora, mais ou menos, ele foi me explicar ali, eu fiquei fascinado. Todos. E aí eu lembrei aqui... Pela primeira vez, o Zé Carlos havia feito isso também. Eu logo liguei para o Marcelo e falei, Marcelo, esse projeto seu é fantástico, né? Vai para a Globo, não sei, né? Não sei se a Globo está merecendo isso aí, mas vai para outros lugares aí. Eu acho que é dessa linha, viu, Marcelo? Queríamos você no Rio, mas justificadamente você não pode comparecer, mas seria fantástico. Lá vai estar o Helder, nos representando, inclusive, na defesa do nosso projeto, junto aos colegas autores de outros. Né? E o debate, naturalmente, para todos os registradores do país. E é interessante, ontem, ouvindo o debate no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que você estava presente lá, e o doutor Bastian fala na questão do cadastro, né? Cadastro, rapidamente, na Holanda, quem organiza, uma agência onde organiza, ali está tudo consolidado, a gente vai ter um momento oportuno para falar sobre isso. E ele fala, lembrei do Marcelo na hora, ele falou assim, olha, independente da precisão do cadastro, tem que se começar a fazer um cadastro. Perfeito, e é o que o Marcelo está fazendo. Perfeito. E ele faz essa referência lá no projeto executado em Tangará da Serra, no Joaquim do Bosch, do Fit for Purpose, faça do teu jeito, né? Que não é com aquela precisão que o INCRA está a exigir, mas que é com muita precisão. Então, é melhor fazer do que não fazer. O que foi falado, inclusive, quando da criação da Lei 10/2007, do decreto que regulamentou pelo presidente do INCRA naquela época, ele dizia justamente isso aí. O GEO não é a solução, o georreferenciamento, mas é o primeiro passo para tentar organizar aquilo que nasceu torto, aquilo que nasceu errado. E aí estamos vendo. O GEO ele foi um bloqueio
daquilo que eu pontuava no início, né, das matrículas elásticas, né? E hoje já não tem mais essa possibilidade. Marcelo, fica à vontade aí, pode falar aí, vamos jogar para você. Oi. Os seus pontos falando a gente começou a fazer a inclusão aqui nesse mesmo mapa da área rural. A gente tem aí em torno de 1.000 imóveis lançados já nesse mapa, e a ideia é que a gente consiga fazer aqui a inclusão de todos os imóveis que possuem informações suficientes na matrícula para fazer que seja possível fazer a inclusão. A gente tem como meta incluir aqui todos os imóveis que já tiveram o seu georreferenciamento certificado e também 5 etapas, 5 projetos de colonização que foram feitas aqui nos anos 80, que tem onde é possível a gente estabelecer a relação entre os imóveis de uma forma segura para poder colocar eles aqui no desenho. E aí, a partir disso, a gente vai aguardar o georreferenciamento do restante. O geo aqui no município ele já está bastante adiantado. Eu não tenho o número exato, como o Arimateia mostrou no projeto dele, mas eu acredito que não falta mais muita coisa para a gente fazer o geo. Então, a gente vai, quando a gente terminar de fazer o lançamento, provavelmente quase essa meia Bélgica, que é o nosso município, vai estar lançado todo nesse mapa e vai poder ser acessível dessa mesma maneira que eu tentei demonstrar para vocês. A minha ideia é que a gente consiga convencer, por exemplo, a empresa que presta serviços de informática aqui no território de fazer algum tipo de integração de dados, e aí a gente poderia fornecer coisas, por exemplo, como uma certidão de penhor ou alienação fiduciária de produtos agrícolas, também a partir da imagem do lote. Eu fico pensando o salto de qualidade que isso representaria se, por exemplo, uma trade, na hora de fazer o negócio lá no seu próprio escritório, pudesse, acessando um mapa, ter um acesso a essa informação a partir do próprio desenho da fazenda. Eu acho que isso seria um grande salto de qualidade para o registro de imóveis. Mas, tendo respondido a essa pergunta, eu sinto por a gente não ter conseguido que o som saísse com a melhor qualidade aqui, mas desde já eu agradeço a você, Helder, e ao Arimateia por essa oportunidade de mostrar esse nosso projeto, e eu me coloco à disposição, caso vocês tenham interesse, de a gente seguir mostrando. Quem sabe a gente conseguir convencer toda a categoria a aderir a um projeto semelhante, e aí o Mato Grosso sai na frente mais uma vez, né? Só lembrando aqui, Marcelo, naquela conversa nossa lá, só para finalizar, o Marcelo fez esse levantamento, então algumas questões técnicas da matéria, e aí ele fala assim, olha, eu gostaria que a academia viesse aqui para usar isso aqui. E aqui eu vou fazer um apelo para o doutor Diogo Dalben, Gisélio, lá da UFMT, e alguns colegas. Professora Vera, né? Professora Vera, Lúcia, lá da UFMT. Quem sabe se seria um bom projeto para fazer um mestrado, sei lá, levar o pessoal lá. O professor Roberto, IFMT, dá aula aqui da agrimensura, onde eu formei também. Então, quem sabe, poder aproveitar essa oportunidade. Com seria certeza. Excelente essa oportunidade. Hoje, sem academia nesse trabalho, e isso nós tivemos a oportunidade de conferir lá no evento de ontem, lá no MDA, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta, né, ficarmos aí inventando a roda, né? Nós já temos. O inventário da roda? Sim. Nós já temos aí recomendações, temos cartas, né, que são produzidas quando do final de algum evento, né, temos enunciados. Isso já está realmente pronto, é hora de executar, não ficarmos aí sempre
voltando da mesma tecla. Vamos aproveitar o Marcelo, vamos fazer essa aí. Perfeito. Marcelo, muito obrigado, agradeço. Nós vamos caminhando aqui para o final. Infelizmente, peço desculpa pelo atraso, mas isso acontece, não vamos ficar chateados, vamos melhorar aí. Só avisando que nós vamos ter aqui o Bruno Becker, vai falar sobre Nova Ubiratã, dia 16, se me falha a memória, vai ser na segunda-feira. E ele vai falar sobre o desenvolvimento socioeconômico do município de Nova Ubiratã. É fantástico, é um modelo, Bruno, esplêndido, né? Ele tem aí revelações fantásticas. Nós acompanhamos o Bruno desde a chegada em Nova Ubiratã. Foi o mesmo concurso do seu, né? Não, o Bruno veio depois do segundo. Eu sou do primeiro. Eu e Marcelo somos colegas do mesmo concurso. Tá certo. Aí nós vamos falar sobre isso. E aí, então, vamos lá, vamos caminhar aqui, Arimatea, suas considerações finais, o que você quer nos passar aí mais de informações. Helder, eu tenho com você um contato permanente, né? Acho que 24 horas a gente fala. Então, a toda hora eu estou fazendo algumas revelações e recebendo de você também informações interessantes e juntos nós podemos realmente fazer muito mais. E digo juntos com também os nossos colegas que se dispuserem, né, a embalar nessa área árida, porém valiosa no sentido de contemplar mais os nossos usuários, é o que o Marcelo falou, fazer com que eles tenham aí uma qualidade do nosso serviço, assim como temos buscado através da Noreg, através da Central Eletrônica, como referência nacional e, quiçá, mundial. Isso nós vamos conseguir. É questão de tempo, né? E nesse ritmo, vamos longe. Muito obrigado, Helder, pelo convite que recebi e vamos caminhar juntos. Muito obrigado, agradeço a todos aí. Marcelo, um grande abraço, nós vamos falar mais algumas vezes aí. Muito obrigado. Só um detalhe aqui, sim. Deixa eu falar aqui, ó. Aqui, ó, nós temos aqui um livro, nós vamos fazer, Bruna, assessora de imprensa minha, coitada, ela tá até triste ali, já deve estar com fome. O jogo de nem olha, mas é rir porque, né? Mas aqui, ó, aqui é um livro que foi publicado aqui pelo Senado, né, pela Livraria do Senado, Regularização Fundiária, Experiências Regionais. Paulo Sérgio Sampaio Figueira, nosso parceiro, manda muita coisa, muitas informações. Rogério Reis de Vissati e Paulo Roberto Col, acho que é isso. Isso aqui tem um artigo meu e do Arimatea aqui, tivemos a honra, publicado aqui pela Livraria do Senado Federal. E a propósito, Helder, isso é coisa rara. Muitos colegas do Brasil sonham um dia publicar alguma coisa pelo Senado da República. E logo Mato Grosso saiu na frente com essa publicação. Esse livro amarelo é cobiçado. Deixa eu falar aqui, né? A gente tem que falar pelo menos o nome aqui do título aqui, né? Que é sobre... Peraí. Nós estamos aqui no décimo aqui. Ué, Matheus, já sumiu desse livro aqui, não é possível. A importância dos cartórios de registro de imóveis na regularização fundiária e rural. É um tema inovador, né? Isso aqui dá um podcast longo aqui, que é o livro do nosso amigo Arimatea aqui, ó. Aqui é um livro que fala sobre a aquisição da propriedade rural. E aí ele fala sobre as terras devolutas. Isso aqui é um pouco polêmico. Aqui nós vamos falar que é um podcast só sobre... tema que requer aí muito tempo. E a propósito, essa propriedade é minha, lá em Rondônia, tá? Como que é o nome? Lá tem uma homenagem ao nome? Estância Vovó Totonha. É uma homenagem à minha avó materna. Aí está a sede da propriedade e em volta a reserva florestal, né? Acima aí, praticamente 50% intocável, respeitando aí o que determina a nossa legislação ambiental. Rondônia. E esse aqui é Arimatea? É uma revista do IRIB, do Instituto de Registradores do Brasil, que refere ao encontro último que tivemos aqui em Cuiabá, reunindo aí colegas de todo o país. Está retratado aí nesta revista. E a Bruna vai fazer sorteio amanhã, né, Bruna? A gente vai pegar aqui os inscritos, tivemos aqui bastante inscritos. Pessoal, muito obrigado. Hoje foi a estreia do nosso podcast. Nós vamos ter aqui dia 16 o Bruno, nós vamos falando aqui nas redes sociais, acompanhe lá. Mudo, _ regularizar, é o nosso podcast da regularização fundiária, nós vamos falar sobre agrária aqui, muitas coisas. Eu agradeço mais uma vez, Bruna, muito obrigado, minha filha, obrigado mais uma vez aqui.
E aí nós vamos caminhar para o próximo podcast. Muito obrigado, boa noite a todos e até lá. Obrigado. Olá, boa